Romanos 12, eu leio o verso 15. Romanos 12, versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Vamos repetir? Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Mais uma vez, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. O Brasil amanheceu chorando a terça-feira última. Chorando os mortos daquela tragédia do voo RJ-85 que não pousou em Medellín. Chorando com a cidade de Chapecó, chorando com todas as famílias que perderam seus queridos, chorando com todos os nossos irmãos que estão ainda vivendo o seu luto. Chorando porque a sombra da morte nos cobriu. Cobriu a Colômbia, cobriu o Brasil, cobriu boa parte do mundo, inclusive, com essa tragédia da noite, madrugada da segunda-feira para terça dessa semana. Nós fomos acordados com susto e fomos chamados a chorar com os que choram e ainda estamos sendo chamados a chorar com eles. Estamos sendo chamados a chorar com os que choram. Mas na terça-feira também, enquanto eu acompanhava as notícias a respeito daquela tragédia, eu me deparei com outras tragédias nas páginas dos jornais. Especialmente a guerra da Síria, a guerra civil na Síria. A guerra civil na Síria já se estende por mais de 5 anos. E na guerra civil da Síria já morreram mais de 250 mil pessoas. Apenas na última terça-feira, 16 mil pessoas deixaram a cidade de Alepo, que está sitiada pelas forças rebeldes ou revolucionárias, pelas forças militares do exército sírio. E 16 mil famílias, 16 mil pessoas deixaram a cidade de Alepo, e muitas outras farão o mesmo e têm feito o mesmo nesses dias. Se arredondarmos os números, o que seria quase um sacrilégio, 250 mil pessoas em 5 anos são 50 mil pessoas por ano. São 4 mil pessoas por mês. São 300 pessoas por dia. 300 pessoas por dia, em média, estão morrendo na Síria nos últimos 5 anos. Mas nós não choramos os mortos da Síria, como choramos os nossos mortos de Chapecó. Nós não fomos comovidos pelos mortos da Síria. E não precisamos ir longe. Nós podemos ir à cidade do Rio de Janeiro. Nós podemos ir à periferia da cidade de São Paulo. Nós podemos fazer a conta tenebrosa das crianças que morrem no nosso país, mas não choramos as nossas crianças que morrem no país diariamente. Diariamente. Nós não choramos as nossas crianças. Mas nós choramos Chapecó.
Por que choramos, Chapecó? Primeiro, choramos porque temos que chorar mesmo. É para chorar. Vestimos luto pelos nossos irmãos de Chapecó e por aquelas famílias que perderam os seus queridos, porque não há outra roupa que vestir nesses dias senão a roupa do luto. Deveríamos fazer isso e fizemos. Mas quando me pus a pensar nessas questões e busquei a Deus, me ocorreu que as nossas lágrimas, elas nos chegam na proporção dos nossos afetos. Eu gosto de pensar no Salmo 23, que diz que não precisamos temer mal algum, porque o nosso bom pastor caminha pelo vale da sombra da morte, conosco, está conosco, sua vara e o seu cajado nos consolam, e nós podemos atravessar o vale da sombra da morte. E eu penso que atravessamos o vale da sombra da morte porque a morte está logo ali. Porque a morte está logo ali, ela estende a sua sombra sobre nós. E quando a morte encontra as pessoas do nosso afeto mais profundo, a morte estende sobre nós a sua sombra mais densa. E choramos mais intensamente e sofremos de maneira mais profunda. Uma coisa é perder um filho, perder a esposa, o marido, um pai, a mãe, a filha. Outra coisa é a morte de um vizinho, de um colega de trabalho, de um amigo distante do tempo de faculdade. Quanto maior a proximidade do afeto, quanto mais intenso o afeto, mais denso, ou mais densa a escuridão que a morte coloca sobre nós, e por isso nós choramos. Mas não somente os nossos afetos, não é só a nossa afetividade que determina as nossas lágrimas, a nossa familiaridade também. Quando a morte estende a sua sombra sobre o nosso mundo, porque a morte passa por outros mundos e estende a sua sombra em outros mundos, mas naqueles mundos por onde a morte passa, ela gera uma sombra e essa sombra não me alcança. E eu aqui estou na luz. E a morte passou em outro mundo, não me é familiar aquele mundo. Eu, por exemplo, desde a minha adolescência, desde a minha infância, acompanho futebol, conheço as personagens, convivo com elas na televisão, no jornal, falo sobre elas, conto suas histórias, ouço as suas histórias. O mundo do futebol me é familiar. E a morte estendeu uma sombra sobre um mundo que me é muito familiar. E foi aqui no Brasil. Foi logo ali, em Chapecó, no sul. É o meu país. São os meus irmãos brasileiros. São pessoas que, inclusive algumas, fazem parte do convívio nosso. Então a morte estendeu a sua sombra sobre o nosso mundo. Esse mundo nos é familiar. Se eu recebesse a notícia de que um atleta de badminton da equipe da China faleceu, ficaria tocado. Se eu soubesse que uma equipe de badminton de um outro país foi toda ela perdida num acidente aéreo, eu ficaria tocado, mas não choraria como chorei essa tragédia da última terça-feira. Porque aquela é outra equipe, é de outro mundo, não é do meu mundo, não me é familiar. Está lá. E porque não me é familiar, não me é próximo.
Então a proximidade também diz a respeito das nossas lágrimas. Uma coisa é uma tragédia que acontece na China, na África. Outra coisa é uma tragédia que acontece aqui em São Paulo, que acontece aqui no Paraná, que acontece no Rio Grande do Sul, que acontece na esquina da minha casa. Uma coisa é um acidente aéreo de um voo que não é o meu voo. Outra coisa é um acidente aéreo como aquele acidente da TAM em 2007, aqui em Congonhas, que explode na 23 de maio, a gente passa ali, é no nosso mundo, é próximo, a gente diz assim, poderia ter sido eu, poderia ter sido comigo, poderia ter sido alguém da minha família. Lá na Índia, lá na Índia é lá na Índia, não me é próximo, não me é familiar, não está no meu universo de afeto. E tem também o inusitado, né? Quanto mais inusitado, quanto mais inesperado, quanto mais raro, mais o nosso mundo é abalado. Porque quando algumas coisas que jamais imaginamos aconteceriam, acontecem, isso deflagra em nós uma reflexão a respeito de quais outras coisas que eu jamais imaginei ou imagino que acontecerão e que poderão acontecer comigo amanhã. Isso me deixa vulnerável, inseguro, amedrontado. O meu mundo interior é mexido. E aí, contei também com o tempo da dor e da lágrima. Porque se é verdade que quanto mais próximo da morte, mais próximos da morte nós estamos, mais nós choramos, e quanto mais distantes, a sombra da morte já é bem fraquinha, é uma sombra muito leve, e que não tem o peso de nos fazer chorar tanto, também é verdade que à medida em que nos distanciamos no tempo do ocorrido, também as nossas lágrimas vão rareando. Quando sofremos uma perda de alguém que mora no nosso coração e no nosso afeto mais íntimo, esse choro é diário, é intenso. E nós pensamos assim, eu acho que eu não vou conseguir parar de chorar nunca. Nunca vou superar essa perda. Não tenho como me levantar daqui. Mas à medida em que o tempo vai passando, a gente percebe que é possível sim superar a perda. As lágrimas vão ficando mais escassas. Eu conversava outro dia com uma senhora que perdeu um filho, ela disse, pastor, é mais ou menos assim, a gente para de chorar um dia. Mas um outro dia, sem que nem porquê, a gente acorda com uma tristeza profunda que a gente não sabe de onde vem, mas sabe. E nós começamos a chorar novamente o filho que se perdeu. Aí passa um tempo. Aí a gente acorda com uma tristeza profunda e uma vontade quase que de morrer. Mas com o tempo, essa dor da perda encontra um lugar sagrado dentro da gente e se acomoda. E fica como saudade. E nós encontramos um lugar dentro do nosso coração onde guardamos os nossos queridos que se foram. E nós honramos esses queridos com vida. E a lágrima já não é mais a mesma do dia seguinte da perda. Ela ainda existe, mas já não é tão avassaladora no seu poder de nos destruir. Quando essas coisas passaram pela minha cabeça, o meu coração, eu orando por tudo isso essa semana, eu tomei um susto que, no primeiro momento, eu agradeci a Deus. Eu falei, que bom que é assim. E abri os olhos. Falei, como assim eu estou agradecendo? Que bom que é assim. E parei para pensar, e é bom mesmo que seja assim.
Porque se nós fôssemos chorar todas as lágrimas, de todos os lugares, de todo mundo, nós viveríamos um luto permanente. Nós não pararíamos de chorar nunca. Se fôssemos chorar com todo mundo que chora, nós passaríamos os dias a chorar. Porque todo dia tem alguém chorando. E todo dia você vai abrir o jornal e vai encontrar um motivo para chorar. E se você sair pela sua rua e bater de porta em porta e perguntar: há alguém chorando nessa casa? Você vai encontrar na sua rua, você vai encontrar no seu prédio, você vai encontrar no seu ambiente de trabalho. Se você procurar, você vai encontrar alguém que está chorando, e chorando muito, e você vai encontrar um motivo para chorar. E se você vai chorar com todo mundo, todas as dores e todos os lugares, você não vai parar de chorar nunca. Então, de certa maneira, é bom que nós choramos as lágrimas dos nossos afetos, as lágrimas do nosso mundo, as lágrimas daqueles que nos são próximos, as lágrimas que estão aqui à nossa volta. É bom que nós choremos essas lágrimas, não todas. Porque o oposto também é verdadeiro. A gente ia ficar feliz com a notícia de um casamento lá na Índia. Casou a fulana lá na Índia. Você fica feliz. Falou que você está feliz. Falou, teve um casamento lá na Índia sábado, estou feliz. Como assim? Nós não somos afetados por aquela alegria. Nasceu uma criança hoje. Aliás, pisque os olhos, nasceu mais uma criança. Fique feliz aí, nasceu uma criança. Mas não fique muito não, porque acabou de ser uma mulher estuprada agora. E aí você fica louco. Você fica louca. Suas emoções entram em colapso. Porque nós vamos num funeral pela manhã e vamos num casamento no fim do sábado. Às vezes é no mesmo dia. Nós temos que chorar com quem chora e temos que nos alegrar com quem se alegra. No mesmo dia. Nós pastores passamos por isso. De oficiar uma cerimônia fúnebre pela manhã, celebrar um casamento à tarde. E apresentar crianças no domingo seguinte, logo cedo. Com os papais felizes, com os seus nenês no colo. Então, primeiro, agradeci a Deus. Que bom que é assim, que eu não choro todas as lágrimas, e eu não vou em todas as festas, e eu não estou em luto permanente, que bom. E isso me levou para a cruz do Calvário, e para a grandeza de Deus e de Jesus Cristo, que abriu seus braços naquela cruz e abraçou o mundo inteiro, e todas as dores do mundo todo, e todas as dores, e de todo mundo no mundo todo, é Jesus. Se você puder imaginar o que foi o peso da cruz do Calvário, foi esse peso. Imagine que alguém, num momento da sua existência, fosse visitado por todas as culpas, por todas as dores, por todas as tristezas, por todos os sofrimentos de todas as gentes do mundo inteiro em todos os tempos. Como esse alguém seria consumido, é a cruz do Calvário. É Jesus. É na cruz. É Jesus Cristo, nosso Senhor, que tem essa capacidade plena, toda abrangente, de sentir tudo de todos. E aí então, eu fui para um outro caminho de orações. E comecei a perguntar a Deus a respeito do meu próprio coração. Eu já não sei se foi o Espírito Santo de Deus que começou a perguntar para mim a respeito do meu próprio coração. O meu coração chora quais lágrimas?
De quem? De quantos? De onde? O meu coração celebra quais alegrias? De quem? Quando? De onde? Porque você sabe que tem gente que só consegue chorar as lágrimas dos seus. Se está tudo bem aqui em casa, ali não é problema meu. O que acontece do lado de fora da minha família não me afeta, não me toca, não me interpela. Se não é problema meu, eu não me mexo. Há pessoas que são tão fechadas em si, que sequer conseguem chorar outras lágrimas que não as suas próprias lágrimas. Só conseguem enxergar as suas próprias dores. Não enxergam dores de ninguém mais. Nenhum outro sofrimento ao seu redor lhes chega ao coração, porque não há espaço nesse coração tão egocêntrico, tão autocentrado, tão egoísta, que não se solidariza nem com quem mora na mesma casa, come na mesma mesa, dorme às vezes na mesma cama. Talvez seja essa a maior definição de demônio que eu conheço. Um ego absoluto que não consegue pensar em ninguém, exceto em si mesmo. Isso é um demônio. A gente assim, não consegue chorar outras lágrimas, senão as suas próprias lágrimas. E também não consegue celebrar outras alegrias, senão as suas próprias vitórias. Imagina, seu cunhado chega para você agora e diz que trocou de carro no fim do ano. Você fala, meu cunhado trocou de carro. Comprou um apartamento novo, comprou uma casa na praia, você fala, não consegue. Quando alguém lhe conta uma notícia boa, quando alguém reparte uma vitória, quando alguém conta que viveu algo extraordinário, esse coração egoísta, egocêntrico, ensimesmado, é consumido de inveja, de cobiça, tem raiva do sucesso, da prosperidade, das coisas boas que acontecem com os outros. Tem gente assim. E aí eu coloquei meu coração diante de Deus, falei, Deus, me livra disso. Não permita que eu seja uma pessoa assim. Eu tenho que chorar lágrimas. Eu tenho que ter um coração dilatado. Aí quando comecei a pensar nisso, eu falei, mas não sei se vou fazer essa oração não. Já passou por isso, você querer fazer uma oração e só que não? Você ficar na dúvida? Quando eu era adolescente eu tinha dessas, eu ficava orando umas coisas para Deus, aí o pastor ensinou que tinha que terminar a oração dizendo, todavia seja feita a tua vontade. Chegava nessa hora eu falava, estragou tudo. Como se Deus fosse um estraga-prazeres. Isso é a fé infantil, que desconfia do caráter, da bondade, do amor, da generosidade de Deus, que acha que a vontade de Deus é uma coisa ruim, ou pior do que a nossa vontade. Então, quando eu estava orando essa semana e dizendo, Senhor, dilata meu coração, eu falei, não, espera um pouquinho, Senhor, deixa eu pensar se eu vou pedir isso mesmo. Porque quando a gente ora, Deus responde. O problema das nossas orações não é que Deus não responde, é que as orações certas, Ele responde. Quando a gente pede segundo a vontade de Deus, Ele responde. Você, por exemplo, que diz assim, eu não consigo perdoar. É simples, ajoelha lá e fala assim, Senhor Deus, quero confessar o meu pecado e dizer para o Senhor que eu não quero perdoar essa pessoa, esse maldito que fez isso comigo, eu não quero perdoar, mas eu te peço, Senhor, encha meu coração de amor, de compaixão, que eu perdoe essa pessoa, abençoa esse maldito, Senhor. Daqui a pouco o seu coração mudou. É por isso que você não ora assim, porque você sabe que no fundo vai acabar perdoando.
E aí quando eu comecei a orar essa semana dizendo, Senhor, estende as fronteiras do meu coração. Tem que caber mais gente no meu mundo. Aquilo que é familiar para mim tem que ser mais do que a minha família, do que os meus amigos, do que a minha igreja, do que aqui o meu bairro, do que aqui a minha turma. Tem que ser, o meu coração tem que sofrer outras lágrimas aí, não só essas minhas aqui mesquinhas. E tem que se alegrar com mais gente, mais festa no mundo. E aí lembrei o que John Stott falou de Jesus. Que Jesus, ele andava por toda parte fazendo bem, e o caminho de Jesus era ver, sentir e agir, dos olhos para o coração e do coração para as mãos. Ele via a multidão, tinha compaixão e curava os seus enfermos. Ele via as ovelhas sem pastor, tinha compaixão e se entregava às multidões para servi-las. Ver, sentir e agir. Tem que ir lá para a mão. Tem que fazer, tem que ter engajamento. Aí eu falei, Senhor, mas complica, né? Eu já estou querendo amar mais gente. Agora o Senhor quer que eu sirva mais gente. Que eu me envolva mais, que eu me comprometa mais. Que eu faça acontecer mais. Que os meus braços se estendam mais, que as minhas mãos alcancem mais longe, toquem mais pessoas. E Deus dizendo, é isso mesmo. Ou você acha que andar comigo é uma questão de foro íntimo? Não é não. A caminhada do Evangelho não é de foro íntimo. Não é de, você sabe que eu te amo. Não sei não. Se você nunca me diz que me ama, eu não sei, eu não sou adivinho. E se você não age de tal maneira a mostrar para mim que você me ama, eu não sei. Eu não leio pensamentos. Eu só consigo ver o que você faz. Eu não consigo julgar o que você sente, o que você pensa. Não sei das suas motivações, das suas intenções. Eu só consigo ver o que você faz. É isso? Isso está na Bíblia. E eu leio para você a primeira carta de João, capítulo 3. Sabemos que já passamos da morte para a vida. Sabemos. Tem gente assim que tem crise. Será que eu sou de Deus? Será que eu não sou? Será que eu me converti? Será que eu não me converti? Será que o fulano se converteu? O fulano não se converteu? Isso aí só Deus julga, né? Mas tem uma forma da gente prestar um pouco de atenção. Está aqui, ó. Inclusive na parábola do joio e do trigo, Jesus falou que era para a gente não arrancar o joio, julgar, determinar a sentença, sentenciar, definir a pena, condenar. Isso aí a gente não pode fazer. Mas na parábola do joio e do trigo, diz assim, que a gente ia conseguir enxergar o joio e falar, isso aqui é joio, hein? Isso aqui é trigo, isso aqui é joio, isso aqui é trigo, joio, trigo. Quer que arranque, Senhor? Ele diz, não faça isso. Eu detenho a prerrogativa do julgamento, você a responsabilidade do discernimento. Então sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós. Olha que lindo isso que a Bíblia está dizendo. Por que Jesus morreu na cruz? Para que Deus gritasse para o universo inteiro e para você e para mim. Eu te amo. Olha aqui a cruz do Calvário. Eu te amo. Jesus morreu na cruz e revelou o seu amor. Se Jesus fosse embora de Jerusalém chorando por Jerusalém,
nós nunca saberíamos do amor de Jesus. Foi embora. Não, foi para a cruz, morreu. Sabemos que Ele nos ama, porque Ele deu a vida por nós. E da mesma forma, devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ah, vamos morrer por eles? Vou doar o meu coração agora. Vou entrar na sua frente na hora de alguém matar você, eu pulo na frente para eu morrer e você ficar vivo? Quem sabe? Depende lá do afeto, da proximidade e tal. Depende. Mas se você continuar lendo, é bem mais simples do que a gente pensa. Olha o que está no versículo 17, da primeira carta de João, capítulo 3. Se alguém tem recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? É uma cesta básica, pessoal. A gente pensa que amar os outros é dar a vida. Não, dá uma cesta básica. Vai doar sangue domingo que vem. Uma bolsa de sangue pode salvar até 3 vidas. Vamos doar sangue. Não é assim morrer. Pode ser que você tenha que morrer por alguém. Pode ser que eu tenha que dar a vida por alguém. Mas pode ser uma cesta básica. Pode ser estender a mão para quem está caído. É uma vida de altruísmo. Uma vida que presta atenção nos outros. Uma vida que se importa com a dor dos outros. Uma vida que participa da tristeza dos outros. Uma vida que celebra a alegria dos outros. Isto é, como é que nós sabemos se o Espírito de Deus está vivo em nós? Se o Espírito de Cristo está vivendo em nós? É se a gente chora com os que choram e se a gente se alegra com os que se alegram. E como é que a gente chora com os que choram? Ver, sentir, agir, fazer acontecer. O que está ao alcance das suas mãos. E aí eu pedi a Deus, e tenho pedido a Deus que me dê essa saúde emocional, espiritual. Porque eu não sou Deus para chorar todas as lágrimas, dar atenção a todo mundo, responder a todas as súplicas, a todos os pedidos, a todos os clamores de atenção. Você não é Deus, você não é uma deusa, você é só uma mulher. Você é mãe, você é esposa, você é uma mulher, você é uma profissional. Você chega em casa cansada também. Então você tem o seu tamanho. Você não consegue abraçar o mundo. Eu não consigo. Mas eu não posso me acomodar no meu mundo. Se eu me dou muito, eu fico louco. Se eu não me dou nada, eu viro um demônio. Então eu tenho que pedir a Deus essa saúde emocional e espiritual. Quais são as lágrimas ao meu redor e quão longe vai o meu coração para incluir quem chora e quem se alegra? Até onde as minhas mãos alcançam? De tal maneira que eu tenha essa saúde emocional e espiritual. De fazer como Jesus. Aqui tem gente com fome, eu multiplico o pão para que não tenha mais fome. Aqui tem gente na festa, eu transformo água em vinho para que a festa continue. É assim que viveu Jesus. Foi assim que ele viveu. E assim a gente tem que viver. Com essa coragem de fazer essa oração que eu faço com um medinho de como Deus vai responder. Porque isso nos leva à doação, à autodoação. Isso faz a gente sair da gente mesmo.
Agora, a bem-aventurança disso foi o que Jesus falou para nós. Quando ele lavou os pés dos seus discípulos, ele disse assim: olha, vocês viram o que eu fiz? Eu servi. E eu servi para que vocês façam o mesmo que eu fiz. E agora que vocês sabem isso, se vocês fizerem isso, vocês vão ser felizes. Porque eu vou dizer para você uma coisa: não existe demônio feliz. Não existe demônio feliz. Gente que só pensa em si mesma, que não chora com quem chora e não se alegra com quem se alegra, vive numa escuridão da sua própria alma, e esse é um lugar insuportável, é o inferno. A felicidade que Deus tem para nós é essa felicidade aqui, é essa saúde, de estar na festa do casamento e de estar distribuindo pão para quem tem fome. É distribuir pão para quem tem fome o dia inteiro e terminar o dia na festa de casamento, tomando um bom vinho, isso com muita moderação. Você sabe o que eu estou falando. Que Jesus nos faça saudáveis. Que Jesus nos dê o discernimento de quais são as nossas lágrimas e quais são as lágrimas que estão ao nosso redor e que nós temos que chorar. Que Jesus nos dê corações sensíveis e agradecidos, para a gente celebrar com quem celebra, se alegrar com quem se alegra. E que a nossa experiência não seja de boca. É o que diz aqui a palavra de Deus, onde eu estava lendo. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Que a nossa experiência, a nossa caminhada de fé não seja palavra vazia. Seja a atenção sensível, coração dilatado e mãos ágeis para abençoar pessoas em nome de Jesus. Essa semana choramos com Chapecó. Mas temos um Brasil inteiro para chorar. Temos o mundo inteiro para chorar. Mas temos a beleza do mundo para celebrar. Que o Senhor Deus nos dê o privilégio de sermos as mãos que repartem o pão que Ele multiplica e sermos as mãos que fazem a festa continuar, porque viver sempre vale a pena. Que Deus nos abençoe assim. Amém. Nós vamos celebrar o corpo de Cristo partido por nós, o sangue de Cristo derramado por nós. E quando celebramos a morte de Jesus, nós celebramos esse amor que nos alcançou, mas diz a palavra de Deus que anunciamos o amor de Jesus até que Ele venha, porque a última palavra no mundo de Deus é ressurreição e vida. Então nós vamos celebrar a morte de Jesus que nos trouxe vida e vida em abundância.